Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando em casa, fazendo a higiene das mãos, tá? Pra gente voltar logo pra nossa rotina, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre biomas terrestres, tá? Vamos recordar o que é o ecossistema, né? O ecossistema são vários fatores bióticos e abióticos reunidos em um determinado local. Estes ecossistemas, quando eles estão interligados, vários ecossistemas, nós vamos formar um bioma, tá? Então, os biomas são ecossistemas terrestres com vegetação, fauna, relevo, solo e características em um tipo de clima predominante. Este aspecto dão ao bioma o seu caráter geral e único. Então, um determinado local geográfico, onde tem todos esses fatores bióticos e abióticos, forma o que nós chamamos de biomas, tá bom? Então, vários ecossistemas interligados formando biomas. Pode passar. São 7 principais biomas mundiais: tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana, pradaria e deserto. Hoje nós vamos ver um pouquinho de cada um, só para a gente identificar essa diferença entre eles, tá bom? Pode passar. Tundra. A temperatura neste bioma é baixo, ventos constantes, poucas chuvas, inverno longo e rigoroso, verões curtos, vegetação composta por gramíneas e plantas baixas. Então, neste local a temperatura ela é baixa, tá? Eu coloquei aqui 2 animais para vocês identificarem, né? Um lobo e uma coruja dessa região. O lobo tem uma curiosidade: durante o inverno ele fica com essa coloração. Quando o inverno passa, que vai chegando o verão, ele vai mudando a coloração dele, vai ficando mais marronzinho, né? Dourado. E a coruja, ela tem a característica de pegar os bichinhos em pleno voo, né? Então ela caça voando, ela pega os bichinhos e sai, né? Não para se alimentar, ok? Então, o tundra, a temperatura é baixa. Então, as vegetações dessa localização, ela tem que ser vegetações que suportam essas temperaturas, tá? Pode passar. Aqui nós vamos observar no inverno e no verão, tudo coberto por gelo, né, por neve, e no verão mais verdinho, quando o sol abre, eles conseguem aí derreter essa neve. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre taiga. A temperatura da taiga é uma temperatura baixa, verões curtos e úmidos, invernos longos e secos, a vegetação composta por coníferas, resistente ao frio intenso. Então, nessa região, neste bioma também é muito baixa a temperatura, é muito frio, neva muito, então os animais e a vegetação desse local tem que ser uma vegetação apropriada que consiga resistir a esse frio, tá? Eu coloquei aqui o urso e o alce para vocês identificarem esses animais desse bioma, né? Que eles resistem ao frio, que eles conseguem se alimentar com baixa temperatura. O urso, ele se alimenta durante o verão e no inverno ele hiberna, né? Ele tá lá com várias reservas, né, no tecido adiposo dele, guardou várias gorduras para que quando chegasse o inverno ele ficasse lá quietinho, só esperando passar para poder caçar novamente, ok? Aqui nós temos também no inverno uma paisagem, aqui tem os pinheiros, né, coberta por neve. E aqui, olha só, bem colorida, bem chamativa durante o verão. Lindo, né? Pode passar. Nós vamos falar agora sobre floresta temperada. Então, nós vimos taiga e tundra, que a temperatura é muito baixa, né? Nós vamos falar um pouquinho agora com chuvas moderadas, estação do ano bem definida, temperatura variada. No outono, as folhas mudam de cor e caem. Então, esse bioma, ele tem uma temperatura bem variada, né? Então, a chuva no decorrer do ano inteiro. Então, as estações do ano, elas são bem definidas, o outono, o verão, o inverno. Tanto que aqui no outono, eles caem as folhas, né? Eu coloquei ali o panda vermelho e o javali, que são animais típicos desse bioma, da floresta temperada. Aqui nós vamos ver tanto no inverno quanto no verão, bem colorida, né? Muita água, muito verde, plantas, árvores bem grandes, né? Com caules bem largos, que eles conseguem, como é um solo que tem bastante água, as plantas conseguem crescer bastante. Pode passar.
Floresta tropical. O clima é quente e úmido, chuvas o ano todo, vegetação de árvore alta e plantas menores, a maior biodiversidade do mundo. Aqui nós estamos falando da Amazônia, olha só que interessante. Aqui nessa região, na floresta tropical, é onde nós encontramos a maior biodiversidade. Tem animais nessa região que ainda nem conseguiram ser catalogados, né? Nem foram descobertos de tanta diversidade que tem lá. Tem nessa região também, tem grandes danos, a degradação lá, né, o desmatamento, o que aconteceu, o incêndio ano passado, né, o incêndio florestal devastou muito, entrou alguns animais em extinção, mas mesmo assim continua sendo o que tem a maior biodiversidade do mundo. Eu coloquei aqui a onça pintada e o mico-leão dourado, tá, para identificar essa região. Pode passar. Aqui, tanto no inverno quanto no verão, a mata é bem fechada, né, bem úmida e tem vários rios cortando essa floresta tropical. Pode passar. Pradaria, né, o bioma pradaria. É uma área, são áreas planas, poucas árvores e coberta por gramíneas, né? O inverno é frio, os verões são amenos e chuvosos. Então, lá faz frio, mas o verão não é tão quente quanto na floresta tropical, né? Então, a região bem plana. Aqui nós podemos observar na nossa região do Pampas, né? Lá onde tem bastante agricultura, bastante pecuária, porque nessa região o solo ele é bem fértil. Então, eles conseguem movimentar bastante a economia do país nesse bioma aqui, tá? Eu coloquei aqui um gato do mato e o tucutuco, que é um roedor dessa região, né? Ele cava buracos a 15 metros no interior da terra, tá? Aqui, ó, né? Aqui tem algumas regiões montanhosas, mas a maior parte da região ela é bem retinha, bem plana. E aqui nós temos alguns animais que é um símbolo da pecuária dessa região. Então nós vamos ver agora o bioma savana, né? São verões quentes e chuvosos, inverno seco, vegetação composta por gramíneas altas, arbustos e plantas de pequeno porte. Esse bioma aqui é onde nós residimos, né? No Cerrado, o bioma principal do Cerrado. Eu coloquei aqui dois animais que são bem típicos dessa região, que é o lobo-guará e o tamanduá-bandeira, tá? Então, essa região, o inverno é bem seco, a umidade é bem baixa, a vegetação é bem típica dessa região porque elas têm raízes bem longas para conseguir retirar a água no subsolo. Aqui, tanto no verão quanto no inverno, né? No inverno, no período de estiagem, perde um pouco as folhas, fica mais seco, né? E eu coloquei aqui um pé de piqui, que é bem típico da nossa região aqui. Nós vamos falar agora sobre o deserto. As chuvas são raras, a vegetação ausente ou escassa, a temperatura variada, algumas regiões podem fazer muito frio. Quando a gente imagina no deserto só calor, né? Mas tem algumas regiões do deserto que faz frio sim. Em algumas regiões não tem nem vegetação e outras têm algumas vegetações, mas bem pequenas, porque não tem uma quantidade de água necessária para que ela se desenvolva. Então aqui nós estamos falando eu coloquei aqui dois animais, né, o dromedário e uma víbora, que são bem típicas dessa região. A víbora é bem peçonhenta, viu? E o dromedário, a gente imagina que essa corcunda dele é para reserva de água, mas não é reserva de gordura. Ele pode tomar até 10 litros de água, só que essa quantidade de água fica junto com o sangue dele. Então aumenta a quantidade de sangue dele no corpo para que ele consiga ficar muitos dias sem beber água, ok? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, né? Tem aqui algumas imagens que eu coloquei do deserto, algumas plantas pequenas, tá vendo? Pode passar. E aqui a atividade para vocês fazerem em casa. Não esqueçam de fazer, façam com cuidado, tá? A atividade do livro nessas páginas. E eu queria deixar essa mensagem para vocês. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Então Deus está nos guardando e vai nos livrar de todo o mal para que isso tudo acabe logo e nós possamos voltar à nossa rotina, tá? Um grande abraço, beijo, fiquem com Deus.